Janela do Céu. Voltamos com o nosso programa Janela do Céu. Estamos aqui conversando com o irmão Agnello Nunes de Santa Cruz do Sul, que estava compartilhando bem o início, né, de como ele se sentia antes de estar com o Senhor, seus conflitos, suas dificuldades. E agora, como diz na palavra, né, que quando nós comemos do rolo, diz em Ezequiel, na hora é doce como mel, mas depois aquela palavra, depois que passa a parte do conhecimento, que nós nos fascinamos com a novidade, Deus vai trabalhando aquilo no nosso coração, e a própria palavra diz que ela se torne amarga como fel, ela se torna amarga como fel nas nossas entranhas, porque aquilo ali vem para fazer uma asepsia, né, na nossa vida da alma, retirando todas as coisas negativas, toda a velha natureza, todos os hábitos mundanos, carnais. Então, no início, quando nós ouvimos a palavra, ela é fascinante no nosso coração, e ela realmente é. Mas depois nós passamos pela prática da palavra e nós sentimos as dores, as dificuldades, os conflitos chegam até nós, mas é só o período de praticá-la, né, que o Senhor vem e nos dá a vitória. E eu gostaria de perguntar, irmão, como é que foi esse momento, né, esses ajustes que Deus vai fazendo na nossa vida, né, esse pós-conhecer da palavra viva do Senhor? Assim, eu creio que todos os irmãos continuam achando a palavra fascinante, né? Eu vejo que se a gente for zeloso e buscar a submissão a Deus, Ele pode dar mais coisas ainda para nós, mas Ele precisa dessa submissão. Ele precisa que a gente venha se inclinar para Ele e buscar Ele com o desejo de se submeter a Ele, porque Deus não vai dar mais coisas para nós espiritualmente se nós não nos submetermos àquilo que nós conhecemos. E com certeza, logo que eu conheci o Senhor, minha família ficou muito impactada, assim, pela minha mundanidade de antes, né? E logo assim aquelas coisas, pecados de mão, algumas coisas, eu já abandonei tudo muito rápido, né? Me lembro que eu até logo perguntei para esse pastor, né, dessa denominação, sobre dízimo. E ele disse para mim o seguinte: irmão, calma um pouco, porque não está na hora de saber essas coisas. Eu disse: não, mas eu sei que está na Bíblia, eu já vi pessoas comentarem, me explica como é esse dízimo aí. E ele não queria dizer, mas aí ele falou, explicou, e também foi algo que o Senhor, né, colocou no meu coração espontaneamente, sair praticando isso também, né? Mas uma coisa que me chamou muita atenção no começo da minha conversão, que eu tinha problemas assim com a minha mãe de brigar, né? Bem no começo. A gente discutia e às vezes vinha alguma provocação e eu não aguentava, brigava, xingava, né? Discutia muito. E eu conheci o Senhor e eu vi que aquilo não podia mais acontecer. Só que numa noite, né, fui um pouco provocado aos meus olhos naturais, né, e eu xinguei minha mãe, discuti com ela muito. Fiquei muito bravo com ela. E ela pegou, e nós morávamos, naquela época eu morava com ela, e ela pegou, foi pro quarto, foi dormir. E irmãos, assim, aquilo me deu um mal-estar. Eu creio que eu não era batizado ainda naquela época. Se eu não me engano, não era batizado. Mas me deu um mal-estar muito grande. Muito grande. Aquilo foi tremendo, e eu não aguentei e fui lá no quarto dela e bati a porta do quarto e disse: mãe, seguinte, eu agora tô indo na igreja. Assim que eu falei, né? Tô indo na igreja agora, e eu não quero mais que aconteça isso entre nós. Quero pedir perdão para a senhora. Eu errei, não podia ter gritado. E a mãe na hora não se importou, disse: não, capaz, né? Ela dizia assim, mas na verdade ela sentia, né? E com certeza agora Deus quer ver essa transformação cada vez maior na nossa vida, né? Como a palavra diz lá no livro de Jó.
Eu te conhecia, Senhor, só de ouvir falar. Mas agora os meus olhos te veem. Eu compartilhando ali o meu testemunho, né? E eu confesso para os irmãos que até hoje eu tenho Porque parece às vezes que a gente está um pouco querendo se aparecer, mas eu tô aqui para dar o meu testemunho e eu tive sempre uma ânsia, que não é saudável, né? De buscar o Senhor. E eu confesso para os irmãos que continuo com essa ânsia. Eu tô num momento da minha vida agora, assim, que eu me sinto tão parecido com aquela época. Porque chegou num ponto que isso não é o bastante para mim. Só que confesso também que às vezes eu tenho um pouco de receio de que maneira Deus vai trabalhar para que eu o veja. Porque eu conheço Deus, não tenho problema nenhum de compartilhar isso com os irmãos, eu ainda conheço Deus só de ouvir. Eu gosto da palavra, eu gosto das pregações, eu admiro o que Deus tem dispensado nesse lugar, mas ainda acho muito pouco na minha vida, não me supre isso. Não me supre vir aqui testemunhar para os irmãos, não me supre pregar a palavra, não me supre ser líder de grupo familiar. Essas coisas não me suprem. Saber sobre a visão do Senhor, sobre o modelo do monte, eu vejo que isso ainda não me supre. Eu estou numa fase muito parecida com aquela. Eu tenho algo ainda que eu estou atrás, que é um momento também que o inimigo pode nos enganar, né? A gente está nessa busca e daqui a pouco pode ser enganado, com certeza. Mas eu tô nesse momento assim, né? Só que eu vejo como Deus trabalhou na vida de Jó, como Deus trabalhou na vida de todos os seus servos, para que eles fossem elevados, para que eles chegassem mais próximos da presença do Senhor. E isso eu temo um pouco. Eu tenho muito receio dessa parte. Então, a minha expectativa é que Deus me dê coragem, né, para enfrentar as coisas que eu vou ter que enfrentar, porque a gente só cresce espiritualmente com sofrimento. E é uma das coisas que me fez se enraizar muito aqui. Digo, mas um lugar que prega isso, que tu tem que sofrer, digo, mas aqui tá a verdade. Eu lia na Bíblia muitas coisas que no lugar que eu estava, mesmo sendo muito jovem na fé, eu via que não batia. Eu lia na Bíblia e vi que o que estava acontecendo ali não era a mesma coisa. Por exemplo, quando a Bíblia fala uma só igreja, aquilo me martelava muito. E quando eu vim para esse lugar aqui e descobri que Jesus tem uma só noiva, uma só igreja, digo, eu estou no lugar certo. Né? Encontrei o lugar aqui. Um lugar que vai contra mim. Um lugar que não diz para mim assim, ó, se tu congregar, dizimar, né? E ler a Bíblia, tá bom. Porque, irmãos, assim, em qualquer outro lugar, a vida que a gente leva, qualquer outro lugar, as pessoas iriam nos aprovar. Né? Todo mundo acha que um cristão que lê a Bíblia, congrega, dizima, jejua e de vez em quando ora, esse é um cristão muito bom. Mas glória a Deus que a gente vê nesse lugar que isso aí não basta. Né? E que Deus quer ter um relacionamento muito mais íntimo conosco. Claro que essas coisas são essenciais. Eu até digo que eu acredito que essas coisas não precisavam ser tão pregadas na vida da igreja. Era para ser a nossa prática. Era para ser o nosso dia a dia. Jejuar, orar, dizimar, congregar. Isso era para ser o nosso dia a dia. Isso deveria ser pregado só para os novinhos na fé. Mas para nós, não. Para nós deveria ser... Nós deveríamos trabalhar mais nessa questão da prática, do se negar, de deixar o ego de lado. Né? Da gente ter um relacionamento melhor com os irmãos. Hoje o relacionamento entre nós não é o que o Senhor quer. E jamais isso é uma crítica, de maneira alguma. Mas é coisa que o Senhor quer que a gente aperfeiçoe. A gente vê que o nosso relacionamento entre os irmãos não é o ideal. Que a igreja era para estar no outro nível espiritual. Aí a gente olha para a igreja, acha que a igreja não está como a gente acha que deve estar. Aí tu ouve uma voz assim: o que tu quer que a igreja seja, tu seja. Uma época, uns anos atrás, eu estava muito, muito crítico à igreja. Muito crítico aos irmãos. Eu ouvi claramente isso. Tu tem que ser a igreja que tu quer que os teus irmãos sejam. Como é que tu vai exigir algo deles se tu não é?
E toda vez que vem essas críticas, né? No meu coração, essa mesma voz diz a mesma coisa. Seja o exemplo. E é nessa hora, essa é a hora mais difícil. Porque exigir dos outros, querer que os outros façam, é fácil, mas quando é a gente que tem que fazer, a gente vê como é difícil, não porque a palavra seja demasiadamente complicada de viver, mas a nossa natureza, a nossa mente é muito complicada. Ela não é simples, ela não absorve as coisas de forma imediata, como uma criança absorve, né? Ela é muito resistente às novidades de Deus, é muito resistente à palavra de Deus, porque a palavra de Deus é celestial, é de uma natureza elevada, e nós temos ainda essa natureza de Adão, essa natureza caída, que ela ainda faz parte do nosso ser, né? Então não tem outra saída para nós a não ser negar a vida da alma, né? Praticar aquilo que nós conhecemos, porque senão Deus não vai dar mais nada para nós. Porque Deus quer de cada um de nós agora submissão. Com certeza, Deus tem trabalhado, né, irmãos, na vida de todos nós, para que nós venhamos praticar tudo que nós já aprendemos, para que haja realmente um quebrantamento de coração, né? E venhamos entregar o nosso coração a Cristo 100%, não em partes. Porque hoje a luz do Senhor ilumina o nosso coração, nos constrange, que não estamos agindo de conformidade com a sua vontade, mas essa inclinação que nós todos devemos ter, né? Estar inclinados a fazer aquilo que Deus quiser, independente se vamos ter coisas boas, coisas ruins, mas sempre estarmos inclinados para fazer a vontade de Deus. Todos nós precisamos, né, deixar que Deus opere essas transformações no nosso coração, venhamos ser restaurados, e é por isso que existe, né, toda essa programação, que existe todo esse empenho, né, do ministério da palavra, para que essa palavra chegue até o nosso coração, para que ela ilumine a cada um de nós, para que nós venhamos nos ver como estamos e nos achegar a Deus, como realmente foi falado. Nossa comunhão com Deus precisa estar mais ajustada, né? Precisamos estar mais em intimidade com o Senhor, orando, buscando, deixando que Cristo guie a nossa vida. Porque é uma coisa que o Senhor deseja de nós, né? Como foi falado, está sendo muito falado no ministério da palavra, que é aquilo que o Senhor tem desvendado a nós. Tem aquela passagem, né, que fala do Monte da Transfiguração, que Deus disse, né, teve uma reunião, então tava lá os discípulos de Jesus, Pedro, Tiago, João, tava lá Jesus, e Jesus estava ali orando, tendo um momento de comunhão com Deus, e se abriu os céus, né, e apareceu então Moisés e Elias, e Deus disse, né, a ele ouvi, né. Então nós precisamos aumentar a nossa comunhão com Deus para seguirmos aqui, ó, a vida divina, né, a unção interior, como diz lá em 1 João 2,27. Para seguirmos a vida que está dentro de nós, que é Cristo, falar de Cristo que está dentro de nós, que é o guiar do Espírito. Porque isso vem, né, para nos suprir, para nos capacitar, para nos orientar, para que nós não venhamos viver nem a lei, né, e nem venhamos viver nas profecias, na área profética, né, da vida da igreja, mas venhamos viver a palavra de Deus, aquilo que Cristo traz, né? Então, que você venha estar cada vez mais se aprofundando no Senhor e buscar ouvir a Cristo, né? A Ele ouvir. Ouça Cristo, busque Cristo, né? Busque ouvir esse falar de Cristo interno, né? Que nos guia, que nos capacita a discernir todas as coisas. Então eu agradeço a presença do irmão de compartilhar conosco, né, todas as experiências, tudo aquilo que o Senhor está fazendo, que Deus abençoe, e nós vamos ficar por aqui. Até a nossa próxima segunda-feira. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Um programa com entrevistas.
Janela do Céu.